Oi, eu sou Lucas De Luca, eu sou escritor e hoje eu continuo meu diário de escrita do Projeto Plágio. O Projeto Plágio, relembrando, é um livro que estou escrevendo agora, que tem inspiração na série de livros Desventuras em Série e é o primeiro romance de verdade da minha carreira. Eu tenho publicados O Corvo Negro e o Nova Rajux, que são duas fantasias, e final desse ano eu publico mais uma fantasia mitológica, então pra mim tá escrevendo um romance diferente. Essa semana eu escrevi pouco, mas eu produzi muita coisa para esse livro. Eu comecei a dar uma pesquisada sobre alguns livros a mais para eu ter aqui em casa, para eu ler e melhorar a minha condição de criação. Então assim que os livros chegarem aqui, eu mostro para vocês. Eu comecei o processo de me cercar de coisas que vão me ajudar a escrever esse livro. Então, primeira coisa, eu tinha que reescrever o roteiro e eu tinha que criar um ambiente. Para criar um ambiente, tem algumas coisas que eu costumo fazer. Primeiro, ter os livros de referência por perto, né? O Desventuras em Série tá aqui em casa, tá espalhado por aí. E eu precisava de coisas no meu computador, que é onde eu trabalho. Então eu criei uma playlist no Spotify, é uma playlist pública, quem quiser encontrar ela, o nome dela é Plágio, e tem a foto de um garoto loiro com o cabelo encaracolado, que é o personagem principal. E no meu Pinterest eu criei então uma pasta secreta, que essa vocês não podem ter acesso por enquanto, onde eu guardei as referências e os personagens desse livro. Então lá eu coloquei as casas, os prédios e as pessoas, os personagens principais que aparecem no livro. Eu costumava fazer isso tudo no meu Dropbox, na minha pasta do meu computador, só que eu percebi que estando no Pinterest é muito mais fácil de conseguir novas referências e de montar uma pasta mais complexa, ainda mais porque o Pinterest ele vai dando dicas para nós de coisas, de imagens que talvez nós vamos gostar, e às vezes isso pode entrar na pasta e pode surgir um novo capítulo ou alguma nova referência dali. Na prática, eu criei essa playlist no Spotify, criei essa pasta no Pinterest, disso tudo para me cercar, e reescrevi o roteiro. Reescrever o roteiro foi muito mais trabalhoso do que eu imaginei que seria. Eu tinha o roteiro já pronto, só que eu comecei a modificar algumas coisas e decidi revisitar o roteiro, já que fazia uns 2 meses que eu não escrevia para valer. Então eu encontrei algumas situações do meu roteiro original que eu gostaria de mudar. Eu sempre fico impressionado quando eu fico muito tempo sem olhar um material meu, eu não lembro de ter escrito aquilo, e isso me deixa feliz, porque normalmente eu encontro conteúdo que eu leria. Então eu encontrei um roteiro bom, interessante, só que pensei já em várias melhorias. Enquanto eu escrevia sem seguir o roteiro, eu criei 2 capítulos a mais, 2 capítulos diferentes e que davam algumas margens a mais para o livro. Então por isso eu reescrevi o roteiro e transformei ele num roteiro de mais de 30 capítulos. Originalmente ele ia até o capítulo 25 e esses mais de 30 capítulos são para abordar o assunto de uma forma mais bem estruturada. O único problema que eu tinha encontrado antes no roteiro original era 2 baques muito fortes. Normalmente num livro eu busco ter entre 3 ou 4 momentos de virada, que são quando a chave muda e o personagem passa de um momento X para um momento Y, de um sentimento bom para um ruim, ou de um ruim para um bom, sabe? Esses momentos onde tudo muda. Então eu percebi que tinha 2 momentos de virada no mesmo capítulo, muito juntos. Então eu separei eles, deixei eles mais espaçados e a história ficou bem mais fluida agora. Para eu me organizar com esses roteiros, eu costumo colar ele na parede. Então na parede aqui do meu apartamento agora tem 4 folhas, que são os capítulos que eu ainda não escrevi. Essas 4 folhas estão coladas na parede, enquanto eu vou escrevendo eu vou marcando certinho do lado para saber que eu já visitei aquele capítulo e o próximo como é que ele funciona. Como eu falei para vocês, os meus capítulos eles são de tópicos, então eu coloquei os tópicos principais que vão acontecer nesses capítulos no roteiro e eu estou seguindo eles bem. E escrever de fato, colocar a mão na massa. Eu escrevi durante só um dia dessa semana, que foi o dia que sobrou para escrever. Os outros dias eu passei fazendo isso e cuidando dos outros projetos que eu estou envolvido. Então eu consegui produzir algo entre umas 2, 3 mil palavras, mais ou menos, uns 3 capítulos
que foi mais ou menos o que eu fiz. Eu acabei excluindo um capítulo e reescrevendo ele, então agora eu estou aí pelo capítulo 15, se eu não me engano, capítulo 15. E uma coisa que eu notei nesse livro é que ele vai ter capítulos muito grandes e muito pequenos. Então tem capítulos ali de 2 páginas e tem capítulos que estão com 7 páginas. Isso é um problema ou isso é uma coisa boa? Eu vejo como as duas coisas. Quando o livro estiver finalizado, eu vou imprimir ele. Eu estou escrevendo em folha A4, então esses capítulos são em A4 e quando forem transferidos para a folha de um livro normal, pode ser que aumente ainda mais. Então assim que eu imprimir o livro e começar a ler ele, começar a revisar, a primeira vez que eu vou reescrever ele, eu vou tentar sentir se esses capítulos estão muito grandes e se esses capítulos pequenos no meio eles interferem. Eu acredito que talvez não. Eu não tenho isso na prática ainda, é o primeiro livro que eu vou fazer isso e eu fiz isso sem querer. Então eu acredito nas coisas que meu instinto faz, mas eu acredito nisso porque eu leio assim. Eu leio normalmente um livro denso e aí eu faço uma parada com um livro mais simples. E depois eu vou para outro livro denso e volto para um livro mais simples. Quem sabe desse jeito, com capítulos grandes, capítulos pequenos, seja uma forma do leitor que é muito voraz, ele consumir muito conteúdo, dar uma respirada e depois consumir bastante conteúdo de novo. Para leitores casuais, talvez não seja tão interessante, mas como eu falei, eu sou um leitor mais casual, então eu vou testar comigo mesmo e vou testar com os meus betas e se der tudo certo, ele vai ser publicado assim. Bom, essa semana foi o que eu fiz. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses processos que eu falei, quiserem saber mais algum detalhe sobre como foi a criação do meu roteiro ou mais detalhes sobre como eu me cerco de material do livro, vocês podem deixar aí nos comentários. Se você ficou interessado e quer seguir o meu diário ou quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Se gostou, dá o seu like que ajuda bastante. E comenta aí embaixo o que você está escrevendo, comenta sobre o seu canal, fala o que vier no seu coração. Tá? Um beijo pra vocês, obrigado por ter assistido e tchau, tchau.